O lugar estava tomado por crianças e sentia um cheiro gostoso de comida. Várias famílias faziam um piquenique. A cena era radiante, nem consigo descrevê-la. Dava até para escutar o barulho do riacho. Havia pessoas sentadas sobre esteiras perto dele, comendo rolinhos de arroz envoltos em algas. Na outra margem, havia gente assando carne, cantando. Dava para ouvir riso e alegria vindo de todos os lados. Mas eu estava estarrecida. Minha roupa ainda estava manchada de sangue. Aproveitei que ainda não tinha sido vista por ninguém, me encolhi e fui me esconder atrás de uma árvore. Minha mão também estava manchada de sangue, porque eu tinha comido pedaços de carne que estavam caídos no chão daquele celeiro. Eu tinha esfregado sangue vermelho da carne crua e mole na gengiva e no céu da boca. O reflexo dos meus olhos estava brilhando na poça de sangue no chão do celeiro. Foi tudo tão real, a sensação de mastigar carne crua, o meu rosto, o brilho dos meus olhos. Parecia o de alguém que conheci pela primeira vez, mas com certeza era meu rosto. Quero dizer, pelo contrário, parecia tê-lo visto tantas vezes, mas não era meu rosto. Difícil explicar. Era familiar e desconhecido ao mesmo tempo. Essa sensação real e esquisita, terrivelmente estranha. A Vegetariana, de Han Kan. Tradução de Tsai Chun-woo, editora Todavia, 2018. Olá, eu sou Arthur Marqueto e estou aqui com Ana Raíssa e Jorge Amaral para mais uma leitura estranha. Dessa vez a gente vai falar sobre Han Kan, a escritora sul-coreana, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 2024. Então, Han Kan, como eu disse, é sul-coreana. Ela nasceu no dia 27 de novembro de 1970, portanto, neste momento em que estamos gravando, ela tem 54 anos. Esse episódio sairá bastante perto do aniversário dela. Além do Prêmio Nobel de Literatura, ela já ganhou o Prêmio International Man Booker pela tradução do A Vegetariana. Ela tem vários livros publicados, mas em português são 4. A gente tem A Vegetariana, Atos Humanos, O Livro Branco e também Sem Despedidas, recém-lançado. Recém-lançado, mais ou menos, né? Já faz alguns meses. Antes disso, vale avisar que estamos terminando a primeira temporada. Este é o 6º de 8 episódios e temos algumas ideias para a segunda temporada, algumas possibilidades bastante reais. No entanto, ainda temos metade da meta para bater, então se você gosta desse episódio, se você tem aproveitado essas discussões, não deixe de acessar o apoia.se/leitura estranha e apoiar para a gente continuar gravando e trazendo essas discussões para vocês. Muito bem, A Vegetariana, que é o livro que a gente vai discutir hoje, vai contar a história de uma moça, a Yeon-kye, que determinado dia ela acorda e decide que ela não vai mais comer carne. Ao contrário do que o título parece entrever, não é uma discussão sobre cardápios e alimentação, mas uma discussão que vai falar sobre uma recusa que essa protagonista, Yeon-kye, vai fazer da violência em várias camadas. E nesse caso ela começa pensando na essência da violência ali que existe já no próprio ato da alimentação, que envolve sempre uma vida se alimentando de outra, né? Seja o herbívoro comendo a vida da planta, o carnívoro comendo a vida do animal, e essas questões que permeiam todas as relações de vida. Nesse caso, vale ressaltar que quando ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ela ganhou, abre aspas, segundo a Academia Sueca, por conta da intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana, e é, outra vez, abre aspas, caracterizado por esta dupla exposição da dor, uma correspondência entre tormento mental e tormento físico, em estreita relação com o pensamento oriental.
Essa é a academia sueca dizendo dessa relação que ela tem, faz de corpo e alma, vive e morto, um estilo poético e experimental, inovadora da prosa contemporânea, etc. E aqui a gente tem uma questão histórica que ela trabalha muito mais voltada para o cotidiano do que outros trabalhos, como, por exemplo, Fatos Humanos e Sem Despedidas, que vão lidar diretamente com eventos violentos e guerras históricas e massacres, enfim, é marcado. Então aqui a gente está pensando na violência, opressão e resistência no nível do cotidiano, a gente está pensando num histórico que corresponde aos dias de hoje. E para começar essa discussão, acho que a gente podia falar das reflexões primeiras que a gente tem quando a gente lê esse livro, assim, de maneira geral, quais foram as impressões e coisas que o livro revolveu na gente, né? De antemão, posso dizer, sem me aprofundar muito, que eu já falei bastante, que a primeira vez que eu li esse livro, eu tava, ao mesmo tempo, lendo algumas coisas do Freud, tinha acabado de fazer a temporada de sonhos da newsletter, então já tinha lido algumas questões de sonhos do Freud, do Siddhartha e tal, e me empolguei, fui ler o Familiar do Freud também, e eu fui lendo a primeira vez, fazendo esse tete-a-tete, né? Ah, esse aqui ele tá dizendo que existe, que esse aqui não existe, esse aqui não tem, esse aqui tem. Acho que foi a primeira coisa que tocou em mim. Mas como é que foi pra vocês esse processo de leitura e releitura? O que foi de diferente? O que foi de semelhante? Quais foram as coisas que vocês tiveram nesses contatos? É a segunda vez que eu leio esse livro. E eu li esse ano ainda, né? Acho que é o caso do George também, que leu muito recentemente, mais de uma vez. Sim. E ele tava aqui, rondando, né? E eu tava sempre vendo discussões muito interessantes sobre ele. E eu li, teve já falado estranhamento, né? No início. E eu amo isso quando o livro parece simples, assim. Ele tem um título simples ou ele tem uma sinopse que não te entrega muito. E você vai ler e pensa assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. E foi meio assim que eu me senti. E foi uma leitura rápida, tanto da primeira quanto da segunda vez. Eu falo leitura rápida, eu sou uma leitora lenta. Então tem isso, assim, pra mim. Não é rápido, não tem a ver com qualidade pra mim, não tem a ver com nada. E como eu sou uma leitora lenta, eu sempre fico meio surpresa de ler uma coisa rápida. Porque eu tô sempre lendo muita coisa e aí acaba que tudo atrasa. Dito isso, da primeira vez, foi um livro que eu li e eu não parava de falar dele, assim. Toda vez que eu encontrava alguém, vamos no cinema, vamos tomar um café, vamos... Cara, eu tô lendo um livro, você não vai imaginar. O Lucas Mota, que gravou com a gente aqui, do Murilo Rubião, nos primeiros minutos eu comecei a ler, eu falei, o Lucas vai gostar. E eu já comecei a ler, ó, Lucas, você tem que ler a Vegetariana. Aí tinha alguns dias que eu mandava bom dia pra ele, assim, que eu queria falar alguma coisa, aí ele já respondia assim, eu vou ler a Vegetariana. Tá bom. Mas não acho que todos têm que ler, porque é uma leitura muito confortável e divertida, muito pelo contrário. Então, da primeira vez, o primeiro contato com a obra deixa a gente muito desconfortável. E aí, eu senti esse desconforto e a forma, eu acho, de lidar com esse desconforto foi falando muito do livro com outras pessoas. Depois, eu ouvi alguns podcasts a respeito e me pegou, nessa primeira leitura, essa violência... Porque, como o Arthur falou, são camadas de violência. Mas a camada mais superficial ali, que é a violência contra o feminino, contra a mulher, ela me pegou muito. Eu acho que seria o natural, né? Então, assim, eles falam que o pai é muito violento, era muito violento quando era criança, e tem um momento de violência. Quando elas eram crianças, as 2 irmãs, o pai era muito violento, e ele tinha lutado na guerra, tinha ido pra guerra, então ele tem todo esse estereótipo do homem muito violento. E depois, em alguns vislumbres, a gente sabe que a infância delas não foi nem um pouco fácil, né? Uma infância marcada por violência familiar. A violência da própria sociedade. E é engraçado você perceber que tem coisas que não é porque foi escrito por uma mulher, porque uma violência muito crua ali, coisas do tipo assim, o marido reclamar porque a personagem em nenhum momento ela, quer dizer, em pouquíssimos momentos ela fala no livro, né? A gente fica sabendo da história dela por 3 visões, que é a do marido na primeira parte do livro, do cunhado na segunda parte e da irmã na última. E tem poucas inserções de falas dela. E isso também já é meio violento, ela não tem fala. Só que a parte que é o marido que fala dela é tudo muito violento. Tem uma hora que ele fica muito bravo porque ele fala que era a primeira vez em 5 anos de casamento que ele tinha que se arrumar sozinho para ir pro trabalho. Você vai ficando assim, ó, no nervo, porque é uma coisa muito... É muito real, é muito contemporâneo e mesmo assim soa muito arcaico isso do cara achar ruim que a mulher, sabe? Ao mesmo tempo, lá na frente, ele reclama que ela era uma mulher que não conseguia se sustentar sozinha porque ela tinha um emprego de meio período, sabe? Mas assim, também ela tem que vestir ele para ir pro trabalho. Então essas violências foram meio
foram muito claras e foram meio o centro da minha leitura ali, inicial. E a violência, porque ela fala muito disso, né? De animais mortos, de sonhar que tá matando alguém, de ver corpo morto, ou de tentativa de suicídio e de um sanatório. Então essas violências estão ali, muito, muito presentes, assim. Dessa última vez, para mim ficou mais claro o silêncio, como esse livro é marcado por silêncios e silenciamentos. Então, esses silenciamentos que permeiam, e silêncio dela mesma, ela é muito, muito descrita pelos três como uma moça que sempre foi silenciosa, uma criança silenciosa, e o cunhado fala isso dela, e o cunhado é um homem muito silencioso, né, ele é artista plástico e tal, mas essa raia do selvagem, assim, ela ter sonhos muito selvagens, muito animalescos, e a própria visão da floresta, né, que é trazida pela irmã, trazida por ela algumas vezes e tudo. Então, dessa vez isso ficou, eu acho que como eu já tinha elaborado a primeira parte da violência mais superficial, você vai percebendo outras coisas. Na estrutura do livro, para mim, dessa vez ficou mais claro que são três partes quase distintas. E aí, da primeira vez que eu li, quando eu fui ler a respeito do livro, eu vi que a autora a ideia inicial dela era escrever 3 contos. E aí, depois ela transformou num romance que não é bem, estruturalmente não é bem um romance, mas eu não liguei muito para isso no início. Mas dessa vez, eu acho que a visão de editora bateu também, porque tem coisas que ela repete lá na frente, tipo, Yoon-hye, minha irmã, que teve um episódio que há 3 anos virou vegetariana, só que você já tá no meio do livro. Então, na prática, você não precisaria repetir essas coisas. Então, tem essas repetições que marcam, que não são defeitos, tá? Mas é que marcam que são escritas em momentos distintos e que a autora fez uma boa escolha em manter, porque marca também a diferença de quem tá falando, quem é o narrador, porque inicialmente, de novo, o primeiro é o marido e tem umas inserções de falas da Yoon-hye, e aí a gente não sabe se são pensamentos dela, se são pensamentos que o marido acha que ela teve, ou se foram coisas que ela falou com o marido depois, que eu acho improvável, porque não parece que eles tenham tido essas conversas depois, e a segunda parte com o cunhado, e você também tem uma colocação outra da personagem principal, e a última parte da irmã. E eu sinto que o livro vai ficando mais melancólico, porque a primeira parte do marido é muito violenta, porque acontecem coisas violentas porque ele é violento, porque fica muito claro a violência pela qual a mulher passa, né? E ela que é colocada o tempo todo como uma mulher muito mediana, muito medíocre até, muito apagada, e ele gosta dela porque ela é apagada, porque ela é normal demais. E aí quando ela começa a dar traços de personalidade mais fortes, ele já fica assim, não, peraí, não foi isso aqui que eu pedi. Como é que essa mulher tá escolhendo não usar sutiã aqui? Como assim? Então aí é uma parte mais violenta. A parte da segunda parte, ela já não tem essa violência, ou é um outro tipo de violência, né? O personagem é muito autocentrado, então você tem isso meio, esse espelhamento nele, né? Ele fica muito enfeitiçado ali pela cunhada, porque ele quer espelhar alguma coisa dele ali. E a terceira é muito melancólica, porque a irmã é uma mulher muito melancólica. E mostra pra gente, se a gente tem na primeira parte uma Yoon-hye mais violenta também até, né? As coisas que acontecem, até o ato dela, ela sonha, ela tem sonhos terríveis, e ela vai falando que ela sente um sufocamento a vida toda, e que esses sonhos mostraram pra ela que, na verdade, foi o tanto de carne que ela comeu, e que esse sofrimento dessa carne tá dentro dela. E aí ela cata tudo da geladeira e joga fora, então são pedaços de bicho e tal, então é tudo muito gráfico. E aí, na última parte, você vai entendendo como ela sempre foi, né? Ela era uma criança melancólica, e ela e a irmã, e aí você passa por questões femininas, né? De maternidade, de casamento, de individualidade e tal. Então, pra mim, essa segunda leitura foi muito importante para conseguir aprofundar mais do baque inicial, que é ler esse livro, é um baque, e do tanto que você tem que elaborar essa primeira camada de violência, né? Eu não sei se com homens é assim, mas pra mulher, e depois amigas que leram falaram isso assim, meu Deus, mas que livro violento. Então essa violência pra gente é muito de cara, então às vezes você não consegue nem passar aquilo, depois que você elabora, você vai se aprofundando e vai vendo que é ruim até o final. É ótimo, que livro ótimo. Queria fazer uma observação, o livro, na real, ele surge de um conto, que é o The Fruit of My Woman, que é o conto do meio, é o capítulo Mancha Mongolian, que era um conto separado, e aí ela parte pra frente e pra trás a partir desse conto. Essa é a estrutura. Que tudo. E acho que, pra gente ouvir também o Jorge,
Uhum. Tem uma coisa muito curiosa que eu acho que eu queria que você comentasse também, Jorge. Nessa época, quando eu comecei a ler o Infamiliar, e pra quem não ouviu o primeiro podcast, ou de repente não lembra dessa informação, o Jorge escreveu efetivamente um livro sobre o estranhamento na literatura, e um dos capítulos é sobre o Infamiliar, né? E quando eu caí no Infamiliar, tem uma coisa muito curiosa, né? Porque quando você tá começando a ver, ou quando você começa a se interessar pelo estranho, o Infamiliar, ele sempre aparece. Mas os verbetes, os sites, os resumos, eles geralmente costumam a resumir o Infamiliar como aquela expressão fora de contexto, né? Do pesquisador que o Freud vai citar, falando sobre os olhos, sobre o boneco, sobre o autômato, sobre a marionete, né? O autômato. E aí eu falei, bom, beleza, eu vou ler aqui agora o Freud pra entender por que o Infamiliar é isto, quando eu olho para um boneco e acho que... E aí quando eu vi, na verdade, ele tá fazendo um outro processo de construção, né? Ele tá ali apontando como isso não é o suficiente, como essa construção não é incompleta, ou como, né, não é bem isso. E eu achei muito curioso essa descontextualização que eu vi da frase em vários cantos. Então acho que, além de a gente ouvir também a sua experiência de leitura e de repente, né, eu e você depois respondermos esse questionamento da Ana sobre a questão da violência como leitores homens, também comentar um pouco desse processo de construção do Infamiliar. Uhum. Assim, comentando um pouquinho do livro, em si da leitura, né, só para começar, assim, eu li realmente recentemente e foi... Assim, ele é estranho em vários níveis mesmo, né? Porque foi uma leitura estranha no começo, mas foi como se eu tivesse, de alguma forma, recalcado umas partes, assim, né? Que eu fui lendo e tal, e com vontade de entender o que estava acontecendo, porque ele também não é, assim, super claro, né? Justamente porque são 3 pontos de vista, né? Então você vai querendo ali também chegar a entender, mas... Né, existe ali uma explicação para o que ela está sofrendo ou não, tal. E acho que eu fui um pouco mais ansioso nesse sentido. E na segunda leitura eu percebi que eu não tinha visto umas partes, assim, que eu tinha completamente absorvido algumas dessas violências e depois que elas bateram de verdade, assim, quando na segunda leitura ela foi mais tensa, né? Foi uma segunda vez foi ali que eu vi as entranhas das coisas, né, que vão aparecendo, assim, né? Essas pequenas detalhes, né, os espelhamentos, os olhares, né, que aí a coisa começa realmente parece que nos pegar mais fundo mesmo. E aí a questão do Infamiliar, ele passa, assim, no livro, quando a gente olha para a teoria, né, ele está presente em praticamente tudo no livro. Ele é, assim, um livro infamiliar por definição, né? Aí dando um pouco de uma explicação, assim, mais, né, na origem do termo e tudo, quando eu tô falando de infamiliar, a gente está se referindo ao ensaio Das Unheimlich, né, do Freud de 1919, que tem várias traduções, o estranho, né, a estranheza e várias outras, mas vamos aqui chamar de infamiliar para evitar confusões. Mas você gosta dessa tradução? Porque é a que eu prefiro, eu gosto muito. Eu gosto. Eu gosto. É a que eu uso, inclusive, em artigos e coisas assim. Eu prefiro usar essa. Eu acho que ela diferencia justamente, né, a questão desse tipo de estranhamento que a gente vai falar aqui, de outros, que a gente já falou em outros episódios, inclusive, né? E eu acho que tá ali dentro da palavra tem o familiar e tem o infamiliar. Outro que eu gosto é o incômodo, que é uma possível tradução. Tem o cômodo e tem o incômodo também derivando ali. Mas eu gosto de infamiliar. Eu acho que porque a ideia de familiaridade e estranhamento está presente, né? E é justamente a quebra da familiaridade um dos fatores principais. Então, o Freud, ele, para escrever esse artigo, né, esse ensaio, ele parte de um outro ensaio que tinha sido escrito pelo psiquiatra Ernest Jentsch, que é um alemão, e ele escreveu em 1906. Um ensaio que chama Psicologia do Infamiliar, né, usando essa tradução. E aí é um ensaio que ele fala muito, né, de uma certa sensação que surge nas pessoas quando elas entram em contato com alguma coisa que deveria ser de um jeito, mas por qualquer motivo aparece um pouquinho distorcido. Então ele fala muito assim, né? Você tá ali, né, vivendo a sua vida e aí as coisas são como elas sempre foram e aí por algum motivo tem algo diferente. Ou surgiu ali uma pessoa que não costumava estar, ou alguma coisa ali do dia aconteceu diferente do usual, e você fica naquela dualidade, né? Justamente entre algo que é familiar, mas ao mesmo tempo é estranho. E isso causa ali uma angústia, uma dúvida. E ele vai tentando explicar, né, ou deduzir que tipo de sensação é essa, que ele também não chega a uma raiz muito grande. E nesse ensaio, ele fala do autor do Hoffmann, né, que tem diversas histórias que justamente são bastante infamiliares.
E o Freud vai partir desse ensaio para tentar, aí sim, esmiuçar o que seria essa sensação de estranhamento ou de infamiliaridade. E ele comenta também do Hoffmann, ele fala bastante de uma novela dele, né, o Homem da Areia, que justamente tem um autômato, né, tem diversos elementos ali de infamiliaridade, tem loucura, tem outras coisas que a gente não vai abordar hoje, senão a gente fala só dele. Mas o Freud, ele vai tentar ver uma raiz, usando, né, a sua própria teoria psicanalítica, tentar ver qual é a raiz, né, dessa sensação, dessa angústia que brota. E aí ele começa a entender que a infamiliaridade vem justamente dessa dicotomia entre familiar e estranho, né? Como se fosse uma certa desorientação ali, uma incerteza, por conta de algo que a gente pode ter recalcado, né? Então, alguma coisa que a gente já soube e não sabe mais, ou já experimentou e não se lembra, ou algum trauma que passou e isso foi esquecido, foi apagado, né? Ou mesmo questões que já foram da natureza da humanidade, né? Ele fala de animismo, por exemplo, né? A ideia de acreditar em magia, de acreditar na onipotência dos pensamentos, na telepatia, e ele encara isso como algo que um dia a humanidade já acreditou, já fez parte de nós, mas a gente, por causa da ciência, né, e de outras, do iluminismo, de uma certa evolução que ele considera, a gente teria jogado isso para debaixo do tapete do inconsciente, mas de vez em quando alguma coisa acontece que a gente, nossa, mas será que a magia existe, né? Você pensa numa pessoa e ela te liga, então, peraí, né? Isso é explicável ou não é explicável? E aí esse tipo de coisa seria familiar e estranha, né? Então é um elemento fora de lugar, às vezes sobre uma situação muito corriqueira, como um telefonema, por exemplo, né? E causaria essa desorientação, essa sensação, né, de estranheza. E ele vai elaborar isso de diversas formas, né? Chegando a uma certa conclusão de que o principal é justamente essa ideia de algo que deveria estar oculto, mas que vem à tona. Que dentro da teoria do Freud diz bastante respeito a essa ideia de recalcamento, né? Então as informações, memórias e sentimentos que a gente recalcou ou que não quer ver e que de alguma maneira ali brotam, elas são a maior fonte de infamiliaridade. Junto com isso, ele vai dizer de várias coisas que podem estar relacionadas a esse tipo de sentimento, como a ideia de morte, que é uma coisa que a gente, para nós, é extremamente familiar, porque todo mundo vai lidar com isso em algum momento, só que é algo que a gente não gosta de olhar e falar sobre. Então a gente de alguma forma recalca essa informação. E aí ela pode surgir de várias maneiras, principalmente na literatura, né? Então corpos, assassinatos, partes de corpos, né? Ele fala de pedaços de contos que falam de uma mão, de uma cabeça, né? Isso é algo que causa essa sensação de infamiliaridade. A ideia de que alguma coisa pode estar viva ou morta, pode ser humana ou não humana. Então, o exemplo, né, de um galho que balança e você não sabe no escuro, e você não sabe se é um galho ou se é uma cobra, né? Se é algo ameaçador ou não. A ideia do autômato, né, que aparece no Hoffmann. Então, um autômato é um ser humano ou não é? Né? E isso aparece posteriormente, depois com a ideia de robô, né? Existe o vale do estranhamento, né? Os robôs que tem ali um vale, quando ele é quase humano, mas não é onde ele é mais estranho. Né? Quanto mais próximo de parecer com um humano, é quando ele é mais infamiliar, nesse sentido. E pra quem viu os vídeos daqueles robôs que ficam de treinamento e eles apanham e eles caem, é exatamente essa sensação. É isso, a gente tem visto muito isso, e aí a inteligência artificial também traz isso de alguma forma, né? Essa sensação de infamiliaridade. E aí ele traz vários outros elementos, como os duplos, né? Que também aparecem muito nesse romance, umas duplicações. Ele conta até uma historinha dele mesmo, que ele estava num trem e aí ele se viu no reflexo da janela, só que ele não se reconheceu imediatamente. Primeiro ele achou que era outra pessoa, e ele viu que era ele mesmo, causou essa sensação de estranhamento, de infamiliaridade. Isso tem justamente no livro, né? Eles se olham e não se reconhecem, ou eles acham que não são eles, às vezes né? Tem essa questão do olhar, né? O olhar é uma coisa que às vezes nos traz muita infamiliaridade, então. As repetições, né? Quando algo se repete, números que se repetem, a gente olha no relógio e é sempre a mesma hora. São coisas que trazem cadáveres, espíritos, fantasmas, né? Coisas que foram muito abordadas na literatura gótica, por exemplo. E também a ideia de loucura, transtornos mentais e outras questões que envolvem uma certa dúvida sobre a percepção.
né? Aquela pessoa, ela tá em pleno juízo né, da consciência ou não tá, né? O que ela tá fazendo é algo que é um transtorno ou é alguma forma de contaminação por espíritos, por exemplo, como aparece em algumas histórias, nessa dúvida, é ela ou não é ela? E isso tem no livro também, a própria protagonista, ela fala, né? Eu vejo rostos que não sei de onde vêm, né? Ela fala assim, agora eu sei que um rosto vem de dentro do meu ventre, são rostos que sobem de dentro de mim. Então ela tá vendo coisas dentro dela mesma, né? Nos sonhos. E os próprios sonhos também são motivos de infamiliaridade, porque muitas vezes são mensagens do inconsciente ali, que a gente não sabe se é algo, pode ser uma previsão de futuro, pode ser alguma coisa que está dizendo do nosso inconsciente, então são coisas que a gente realmente pensa. E ela tem lá, né, sonhos terríveis que, né, será que são vontades dela de assassinato, de morte, ou será que é algo que ela está justamente recalcando, né? Então, o infamiliar diz muito dessa zona de dúvida, assim, nessa zona de incerteza entre vida e morte, entre o que é familiar e estranho, entre o que é nós e o outro, entre o que é eu mesmo ou não eu, né? Entre o que é da consciência e do inconsciente. Todas essas dúvidas de percepção acabam caindo nesse âmbito. E aí o livro é interessante porque quando ele mostra a personagem principal apenas pelo olhar dos outros, né, ele vai estar ali colocando muita dúvida, né, muita incerteza. Isso que a gente vê, é ela mesma ou não é ela? Essa visão é verdade ou não é verdade? Né? E cada um deles, né, dos três que de certa forma narram ali, eles têm percepções muito diferentes. Né? O que a Ana contou, que a autora reconta de alguma forma um pouquinho, né, das cenas que já foram ali, do momento, né, da família e tal. Cada vez que ela reconta é por um olhar diferente, então também é algo um pouco infamiliar ali, né? Bom, mas cada um fala de uma coisa, né? E eu fiquei pensando muito assim, né, que o marido dela conta no começo, ele fala, essa esposa é tão comum, tão padrão, né? É uma esposa meio sem graça, assim, que não é nem bonita nem feia, que não é nem animada nem triste. Só que, ao mesmo tempo, ele fala que o trabalho dela é escrever balões em histórias em quadrinhos, ela lê muito, ela tem umas peculiaridades muito diferentes, então, ela não é tão básica assim, desde o começo, né? Então a gente começa a perceber que ele faz esse recalque, ele esquece umas coisas dela e foca em outras naquilo que ele quer focar. E aí quando aquelas coisas que já eram dela aparecem, por exemplo, querer ser vegetariana, ele estranha. Aí ele fala, não, ela não é ela mesma, né? Então, na verdade, como se fosse uma visão de mundo ali, meio engessada, que faz com que ele se estranhe. E isso é algo que, desde o primeiro ensaio do Ernest Yent, ele comenta assim, quanto mais a pessoa tem uma visão engessada, mais ela está sujeita a se estranhar. Porque qualquer coisinha diferente que aparece, vai quebrar ali aquela idealização do mundo, né, que a pessoa tem. Aquela forma dele querer controlar, né, aquela realidade de uma maneira. Então ele queria que ela continuasse sempre passando a camisa, indo com ele até a porta, fazendo o café da manhã igual sempre, não sei o quê. E aí quando ela quebra aquilo, ele fala, nossa, mas a minha realidade se desfez, eu não posso mais aguentar isso. Justamente porque, na verdade, ele estava ignorando as peculiaridades da própria esposa. Estava ali, né, tentando encaixar ela numa caixa do que ele esperava, né? E aí no livro vão ter várias caixas, né? E aí depois a gente continua, só para eu não me estender demais, né? Nunca tinha me ocorrido que minha esposa era uma pessoa especial até ela adotar o estilo de vida vegetariano. Para ser bem franco, não me senti atraído por ela na primeira vez em que a vi. Estatura mediana, o cabelo não era nem comprido nem curto, tinha a pele levemente amarelada, as maçãs do rosto um pouco pronunciadas. Vestia-se de forma neutra, como se tivesse algum tipo de receio de se destacar. Calçando um par de sapatos pretos bastante sem graça, ela se aproximou da mesa em que eu esperava. Não andava nem rápido, nem devagar, sem firmeza, mas também sem muita fragilidade. Acabei me casando porque ela não tinha nenhum charme especial e também por não ter notado defeitos muito gritantes. Uma personalidade dessas, sem frescor, brilhantismo ou refinamento, me deixa confortável. Não sentia necessidade de bancar um inteligente para conquistá-la e não precisava correr tentando não chegar atrasado aos nossos encontros. Tampouco sentia complexo de inferioridade ao me comparar com os típicos galãs dos catálogos de moda. Ganhei uma barriguinha já na segunda metade dos meus 20 anos, meu corpo não desenvolvia massa magra nem mesmo com os meus repetidos esforços de me exercitar. Até mesmo meu pênis pequeno, que costumava me deixar um tanto apreensivo, parou de me incomodar quando estava com ela.
Han-Kan, editora Todavia, 2018, tradução de Tsei Chun-woo. Pensando nisso que o Jorge apresentou, do infamiliar e da construção do romance, primeiro respondendo à questão da Ana, eu acho que a violência chegou pra mim em outro espaço, né? Acho que é uma coisa, inclusive, muito que o Faleiro fala de quando ele vai falar do trabalho dele de retratar a masculinidade, né? Porque eu acho que a violência a gente reconhece, mas estando no âmbito da construção, da atuação do gênero, né? Da performatividade do gênero, como a gente faz. Performatividade não é uma palavra errada, mas onde os gêneros ocupam socialmente, a gente tá muito mais no espaço do perpetuador do que da vítima, né? Nesse caso do que você citou. Então acho que a violência chega, mas ela chega espelhada, né? Como o Jorge tá falando, ela vem por um outro filtro, de repente, talvez. Principalmente porque, e aí juntando os dois pontos, é muito curioso ver como ela vai brincando com esses pontos de vista e ela vai trabalhando essas mudanças de filtro para retratar essa personagem que a gente não conhece, porque não fala da própria história, ao mesmo tempo em que a gente consegue ver várias visões distorcidas que apontam para lugares parecidos, né? Então, por exemplo, a gente tem esse começo do marido da Yong-hye falando que ele sentia zero atração, zero admiração, zero respeito pela esposa, mas que ao mesmo tempo a voz anasalada da cunhada era uma voz que dava excitação nele, que eroticamente funcionava pra ele. E aí mais pra frente, no começo do segundo capítulo, a gente tem o oposto, né? O cunhado falando que a esposa era muito bonita, que a esposa era muito legal, mas que, sei lá, não era exatamente o que ele gostava, mas quando ele via a irmã dela, né, a cunhada dele, aí, opa, aí a mancha mongólica, essa coisa selvagem, essa coisa que ele vê desordenada, não domesticada, né, que parece que é o que ele tá visualizando ali, e isso pra ele excita, ponto. Aí ele fala, bom, massa. E aí mais pra frente a gente vai ver a irmã da Yong-hye, a In-hue, e é como se as duas de fato se vissem como opostas, né? E ela vai descrever a relação dela com a Yong-hye desse jeito. Meu pai fazia a mesma coisa com a gente. Eu reagia de um jeito, você reagia de outro. Eu olho pra você e tenho mais ou menos a mesma sensação em relação à violência. Mas você faz de um jeito, eu faço de outro, né? E é muito interessante como nesse trabalho ela vai fazendo relações de muitas figuras interessantes. Então, a questão corporal é muito presente em tudo que ela faz. Ela vai falar de como é o uso do sutiã, como é a pressão do peito. Ela vai fazer a recusa da violência ou visualizar ali mais pra frente, logo no primeiro capítulo, nessas cenas que talvez, né, que dão a entender que talvez seja o único momento em que ela de fato fala, que é esse momento em itálico, mas que a gente não tem nenhuma certeza desse tipo. No momento em que ela vai falar que os peitos dela não incomodam, são peitos que pra ela tudo bem, porque ela imagina que ela não consegue ferir ninguém ou matar ninguém com esse peito, mas é uma ideia que logo depois ela distorce porque ela vai sentir, ela vai morder o passarinho, ela vai entender que a carne, a essência da carne, a essência de ser carne, não ser uma árvore, implica necessariamente o que ela vai entender como violência, porque vai implicar essa tensão sexual, que vai implicar essa questão da alimentação, que vai implicar esse relacionamento com outras pessoas, e que pra ela essa violência vai adotar em cada capítulo uma cara diferente, né? Então a gente tem primeiro essa violência do marido e do pai, que vão aparecer de forma muito brutal e muito direta, então você não faz nada, você não tem propósito, você é incapaz, você vai comer esta carne que eu vou enfiar à força na sua boca, né? E é uma violência bastante presente do tipo, o monge é vegetariano, mas eles têm um propósito, porra, ela não faz nada, ela é só uma mulher, caralho, vai comer carne sim, porque eu tô mandando, sabe? É muito direta essa violência. E aí a gente tem uma segunda violência muito curiosa, porque se a gente tem aqui essa primeira violência visceral, carnal, da víscera, do sangue, do útero que ela vai colocar ali, da questão do cachorro que vai aparecer, de toda essa questão, a gente tem um segundo capítulo que vai colocar essa violência no âmbito sexual, né? Porque aí vai dizer respeito do desejo do cunhado, de como ele vai tratar essa mulher, de como ele vai se aproximar dela, de como as pessoas vão entender a mentalidade dela. Então, assim, em muitos casos a gente entende que parece que ela tem uma agência, que ela tem uma consciência do que tá acontecendo, que escolhe uma série de coisas, mas ao mesmo tempo grande parte das pessoas trata ela como uma incapaz, ela trata ali como se fosse uma pessoa que não consegue lidar com ela mesma, né? E aos poucos ela vai modificando. Então se a gente tem o primeiro capítulo que começa com ela sendo vegetariana e termina com ela comendo um passarinho, ou seja, a gente tem uma proposta que falha absurdamente, a gente tem o segundo capítulo em que vai ter essa busca dela e que termina com uma cena horrível, né? De
de abuso ali, que termina com ela indo pro hospital psiquiátrico. Então, de fato, mais uma vez, ela tentou um objetivo e não conseguiu. E essa terceira violência, então, a gente vai ver no hospital, uma violência psiquiátrica ali, em algum momento, uma espécie de como ela é tratada ali, ao mesmo tempo em que a gente vai conseguir visualizar melhor esse espelhamento da Henriette, né? Que aí a gente vai trabalhar um pouco do que é essa violência que a irmã sofre também em outro âmbito, né? Porque a gente vai conseguir ver outras formas, outras maneiras e como lidar com isso de outras formas. E, de fato, um momento final em que a gente tá visualizando ali possibilidades e outras interpretações do que acontece com ela. Ela tá voltando a ser criança? Ela, de fato, tá virando uma árvore? O que tá acontecendo ali? Não sei. Assim, eu preciso fazer um pedido de desculpas público, porque eu comecei a reler esse livro e o Jorge e a Ana Raíssa estavam recebendo 10, 15 prints, assim, ó. Blá, 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 olha que legal isso aqui, blá, 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 olha que legal isso aqui, blá, 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 porque eu me empolguei muito, assim. Eu gosto muito desse livro porque ela vai construindo muitos pares. Então, ela vai dizer uma coisa num capítulo, ela vai retomar ele no outro, como a Ana falou, mas essa retomada é geralmente uma forma de você visualizar como ela tá construindo um par e alterando algum ponto de vista. Como se, sei lá, num cinema ela estivesse alterando os planos. Tipo, tô vendo uma pessoa no diálogo e agora tô vendo outra. Existe um motivo pra tal essa repetição. Isso eu acho que ela faz de uma maneira muito bem feita. Sim, eu concordo. Eu acho que não tem que pedir desculpas por mandar print. E a gente tava lendo mais ou menos no mesmo momento, então tinha uns momentos que a gente falava, alguém falava, acabei de passar por essa parte aí também. Nossa, não lembrava disso, não sei o quê. Eu também mandei vários. E foi o livro que eu levei pra minha microviagem de férias, então foi assim, ó, 10 de 10. E é isso, você já sabe o que tá ali, mas esses detalhes, por exemplo, essa parte do passarinho, no final da primeira parte, que ela tenta... A família chega... Tudo explode numa cena muito violenta, em que o marido arma, porque o marido fica... É o que o Jorge falou, eu fiquei pensando aqui. Ele começa a se incomodar muito, porque ela não estava comendo carne, e chega um momento que ele fala assim, mas eu nunca mais vou comer carne também? E ela falou, mas você não come em casa, sabe assim? Ele se incomoda com as mudanças de hábito, né? De hábito. Que impactam ele, né? Porque no início ele fala que ela gosta de ler livros, mas são livros que parecem muito chatos. Ele nunca se interessou por aquilo. Então ele só começa a se interessar pela mulher num momento que aquilo de certa forma respinga nele. Porque se ela tá bem, se ela tá mal, o que ela faz no emprego dela, o que ele nem sabe. Ele não se importa com ela, ele não se interessa por ela. E tem uma questão aí também de controle e conhecimento, né? Porque o incômodo começa quando ele entra no trem e fala, eu não sei nada, eu não sei quem é essa mulher. Como é que pode acontecer isso? Ele nunca soube, né? Ele nunca soube. Porque na verdade ele nunca soube. Então, no momento que ela demonstra alguma coisa que ele não sabe jogar pro isso aí não é nada, bobagem. Ele fica é bobagem e ele fica incomodado. Porque em dois momentos ele coloca ela em cenas terríveis. Uma é quando ele vai para um jantar de trabalho. E tem isso, né? O chefe chamou e é um lugar muito fino, muito chique. E eles vão e ele já começa a se preocupar. Não. Você... E ele põe ela na frente do espelho e fala assim, você vai assim? E faz ela passar um batom. E aí ele reclama que ela tá indo de tênis porque ela jogou todos os sapatos de couro fora. Ele reclama que ela tava com a roupa tal e a cor tal e que ela tá sem sutiã. E aí, nessa cena, a gente tem o que a gente tava falando aqui. Não é muito crível o que aconteceu, porque a gente tá ouvindo este ser humano, essa espécie de gente falando. Então ele fala que todo mundo ficou muito incomodado com ela. E eu duvido muito, mas ele ficou muito incomodado. Ele falou que as pessoas começaram a estranhar, porque e ele mesmo fala, quando o garçom traz e oferece a comida, ela muito baixinho e muito discreta fala pro garçom assim, eu não como carne. Então ela come frutas, ela come arroz, ele mesmo fala, ela come quente e tal. Mas ele fala assim, que aquilo foi um escândalo, que no momento que ela falou, todo mundo parou e olhou, e provavelmente isso não aconteceu. E ele fala que as pessoas estavam olhando para os seios dela sem sutiã, provavelmente isso não aconteceu. Sacar alguém sacou, porque o ambiente de trabalho é assim. Mas aquilo, o incômodo que ele coloca nessa cena, é o incômodo dele, não é o incômodo das pessoas. E ele coloca a culpa nela, nossa, mas se lá no trabalho, depois eu perder meu emprego por sua culpa, você vai ver e tal. Aí ele fala que depois as pessoas ficam muito esquisitas com ele no trabalho, coisa que provavelmente também não aconteceu. E a outra cena é quando ele fica muito puto com ela depois desse jantar, e ele espera dar de madrugada pra ligar ou ele espera ela entrar no quarto, uma coisa assim, pra ligar pra sogra e se fazer de sonso.
Ele fica Ele liga pra família inteira, né? Eu estou muito ocupada. Ah, ele liga para a família inteira? Quase. Porque ele liga para a sogra. Estou muito preocupada, pois ela não está comendo carne, ela está perdendo muito peso. Porque tem isso, ela começa a perder muito peso porque ela não está dormindo. Ela para de dormir também, ela para de comer carne, ela para de dormir. E aí, quando ela fala assim, nossa, a sogra fala, vou falar com o pai dela. Não, eu não quero que ele se preocupe com isso. Aí, ele liga pra cunhada. Porque a sua irmã não está comendo carne, não sei o quê. A sogra chega a pedir desculpa pra ele. Eu sinto muito que você esteja passando por isso. Só que na hora de ligar pro cunhado, ele pensa, eu não vou incomodá-lo. Então, assim, ele ligou pra família toda, quase. Porque o homem, ele não incomodou. Eu não vou incomodá-lo. E aí eles aproveitam que é aniversário da mãe, porque os pais deles, dessa família da Yoon-hye, moram muito longe. E que a irmã comprou um apartamento novo. E eles vão conhecer o apartamento e reunir a família para o aniversário da mãe. E ele sabe que ela vai passar por uma coisa terrível. Porque ele já ligou para todo mundo para falar que ela não está comendo carne, que ele está muito preocupado, pois ela está perdendo peso. O que é mentira. Ele está muito incomodado com tudo, menos com a saúde dela. Ele não fala que ele tá preocupado porque ela tem insônia. Não, nenhum momento. Nenhum momento. Ele acha ruim acordar quando ele acorda no meio da madrugada e vê que ela tá com os olhos abertos. Ele fica incomodado com isso. Não é com, nossa, ela não tá dormindo. Ele mesmo chega a falar que chega um momento que ela dorme 5 minutos por noite e aí ela se levanta e sai. Então ele não tá interessado nela, ele nunca se interessou por ela. Ele se interessa pelo conforto que ela proporcionava para os desconfortos dele. O desconforto de não estar em forma, porque ele fala isso algumas vezes. Aliás, os dois homens dessa história estão muito preocupados com o fato de não estarem em forma, de estarem perdendo cabelo e terem o pinto pequeno. E é isso mesmo, não estou exagerando. Os brasileiros não sabem. E a barriguinha também é uma nossa, ele fala, importante. Poxa, com 20 anos, nos meus 20 anos, eu já ganhei uma barriguinha e eu ficava muito incomodada, então eu não gostava de mulher bonita por isso. Mas como ela não é bonita, tudo bem, não, né? Aí o cunhado fica o tempo todo preocupado com a própria barriga e com a própria queda de cabelo, mas com ela dá esse conforto pra eles porque ela é esquisita. E chegou uma hora que o marido fala, eu não sei se eu vou conseguir voltar a viver com essa mulher estranha, mas ele gosta desse conforto. Do momento que ela faz alguma coisa que tira ele do próprio conforto, aí ele faz essa cena com a família. O pai espanca a Yoon-hye, a irmã tenta ajudar, mas não consegue porque a figura do pai é uma figura de autoridade, é uma figura muito violenta. E ela tem filho pequeno também, sabe? Ela tá em casa, é tudo... Ele deixa todo mundo sem saída. Esses dois homens, ou os três, deixam todo mundo sem saída ali. A mãe dela faz parte nisso, porque depois quando ela tá no hospital, a mãe dela obriga ela a tomar um caldo de cabra. E é uma coisa terrível, assim. E aí ela chega no ponto ali que ela pega uma faca de picar fruta e corta os pulsos na frente de todo mundo. Então, ele coloca ela nessas situações... E ela vai pro hospital, ele e o cunhado, que é esse artista plástico, esse que faz a segunda parte, o ajuda a levar e o cara dá dinheiro pra ele comprar roupas novas, porque as roupas dele estão cheias de sangue. E a família fica preocupada com ele. E ele, no outro dia, ficou torcendo pra alguém chamar ele pra ir pro bar, pra ele não ficar com a mulher dele. Porque ele não queria ficar, porque ela tava incomodando ele em demasia, assim. E porque ela age, aí vem, do momento que ela começa a se negar a certos... Não sei se há certas convenções sociais ou há certas gentilezas sociais só para manter a paz ali, ela se torna uma pessoa muito incômoda. Porque inicialmente ela só era muito calada, o que já incomodava algumas pessoas. Ele, nesse jantar, ele fica tentando falar por ela, né? As pessoas perguntam coisa pra ela, ele fica falando porque ela é muito calada. A irmã depois diz que ela é muito calada. Ela não usa sutiã, então ela talvez já causa um incômodo ali. Ela é uma mulher que não usa pintura, ele fala que ela tá sempre com sapatos pretos mais sem graça do mundo, então assim, ela não entra numa performance nem de feminilidade ali e nem numa performance social de deixar as pessoas confortáveis. Então quando os pais falam pra comer carne, ela fala, não, por quê? Porque eu não como carne. Porque aí você pode pensar que ela poderia dizer, não, é porque eu tive um sonho, e se justificar. Ela não se justifica, ela passa a não se justificar. E ela se torna uma pessoa muito incômoda para os outros, porque ela não se justifica. Então, o máximo que as pessoas conseguem tirar dela é assim, eu tive sonhos e
E pro cunhado ela até explica um pouco mais. Eu sempre senti um aperto no peito e esse aperto não passava, mesmo eu tendo deixado de usar sutiã, e depois ela deixa de usar blusa, né? O tempo todo que ela pode tirar a blusa, ela tira a blusa. Depois com a perda de peso e com tudo, e ela fica falando que ela não consegue se livrar desse peso que ela sente que são os animais que ela comeu. E depois ela percebe que, na verdade, é toda a violência que ela engoliu. Pelo simples fato de existir. Porque é violento existir. E é violento uma mulher existir. Então, toda essa violência, ela sente que ficou trancada na caixa torácica dela, e ela não consegue, e aí ela, como que ela se desvincula disso? Deixando de ser um animal. Então primeiro ela deixa de comer animais, e depois ela vai passando por essas fases, assim, e ela explica muito pouco isso, porque também ninguém pergunta, porque ninguém quer saber, porque ela se tornou muito incômoda. Ele acha que ela ainda vai performar alguma coisa quando chega nesse jantar do trabalho, e ela vira e fala, não, eu não como carne. E ele fica incomodadíssimo, e aí na cabeça dele todo mundo tá reparando, todo mundo tá olhando, todo mundo tá falando, todo mundo tá chateado, porque é ele que tá chateado. A irmã fala, né, que às vezes tem vontade de esganar ela, de bater, de falar, come carne e acaba com isso, é só você comer um pedaço de carne. Então, assim, todo mundo espera que ela passe por cima da própria escolha para que todo mundo fique confortável, mas ninguém pensa assim, essa mulher está desconfortável desde o momento que ela nasceu. Ela nunca esteve confortável, mas todo mundo espera que ela performe um conforto para que as pessoas pensem, ufa, passou, ela comeu carne. Ufa, passou, ela se maquiou. Ah, não, agora tá tudo bem, porque ela tá respondendo com sorrisos o que a mulher do chefe pergunta e não respondendo muito séria. Então, se espera dela uma performance que ela vai abrindo mão, que ela já não fazia, já era da natureza dela. Da mulher interessante que ela era, já era da natureza dela não performar. Então, eles são um casal sem filhos. Ela tem um emprego meio inusitado para uma mulher, porque ela trabalha de casa, ela trabalha com história em quadrinho, ela dá aula numa escola de informática, então não são empregos femininos, né? Não são tarefas femininas. Então ela já não performa isso. E ela vai deixando de performar tudo que ela entende que traz esse incômodo que ela sempre sentiu. E que é um incômodo muito entranhado nessa violência. A violência familiar, a violência de gênero, a violência de comer carne, a violência desse casamento, que é um casamento muito violento. Então e se procura dela que não. Opa, continua deixando a gente confortável, apesar do seu desconforto. Então a família quer que ela esteja confortável, que ela os faça confortáveis, apesar do desconforto que eles sempre causaram. O pai sempre foi violento, o pai sempre foi machista. A mãe reflete isso também, pois várias questões. Tem um momento que, na parte da irmã, a irmã fala que ela que tinha que cozinhar quando era pequena, elas têm uma diferença, acho que de 7 anos de idade, porque a mãe estava sempre cansada, então o pai chegava bêbado e ela tinha que fazer caldo pro pai e não sei o quê, porque a mãe não fazia, então ela já vai assumindo esses papéis, e aí é o momento que elas se espelham nessas atitudes, que a irmã fala que ela tomava, diante da mesma violência, ela, a irmã, tomava o caminho covarde que era aceitar. E aí o Rie, não. O dela era não ser condescendente. Ela fala, ela nunca foi muito condescendente. Então ela não fazia. E aí ela devolve o incômodo. No momento que ela devolve o incômodo, aí a vida de todo mundo acabou. A vida de todo mundo acabou porque essa mulher não quis sustentar esse incômodo sozinha. Eu queria fazer uma correção no que eu falei. Ouvindo a Ana, eu acho que eu posso ter me expressado mal. Eu acho que o primeiro capítulo, ele tem... O segundo capítulo eu falei que era coisa sexual, mas é em outro sentido. Porque o primeiro tem muita violência sexual, tem estupro marital, tem uma série de coisas que aparecem ali em relação ao marido. Uhum. E o segundo, o que eu disse do sexo, eu queria dizer especificamente da parte do desejo, né? Porque a gente tá trabalhando ali com a pulsão criativa do cara e com a pulsão dela ali de poder trabalhar com essa expressividade que ela tem, com o que ela quer fazer, com a questão da pintura corporal, de se transformar. Então eu queria fazer esse adendo, porque na verdade o que eu disse de sexual no primeiro, eu tava querendo dizer a esfera do desejo ali dos dois e da criatividade, né? Do que emerge dali, que é o que eu acho que é a discussão principal do segundo, que vai partir desse resquício selvagem que ela tem na nádega, que é essa mancha mongólica, né? Que eles falam, só pra não dar a entender de que o primeiro capítulo não tem. O primeiro capítulo tem, e bastante essa discussão, que vai pra um outro aspecto. Queria só me corrigir nesse ponto. Vou pegar um gancho do que a Ana falou e já respondendo a questão da violência, né? Eu acho que me pegou essas coisas que acontecem como uma espécie de raiva desses homens, assim, né? Que, né, o marido isso tudo que você já contou, assim, né? Essa pessoa que não enxerga de verdade a própria esposa e que coloca ela em funções ali e ao mesmo tempo praticamente não fica em casa, então também
quer coisas dela, mas não dá nada em troca. O cunhado, essa pessoa que poderia ser ali, ter uma visão um pouco diferente da vida, né? Um artista, alguém que a gente inicialmente começa a esperar que seja um pouco, tenha, né, um horizonte um pouco maior, mas vai se revelando aos poucos ali tão mesquinho, também tão autocentrado e também violento e também desejando o tempo todo estuprar ela, né? De várias formas e tal. Né? Então acho que... E o pai, assim, ele aparece pouco, mas né, é pura violência, né? Parece o suficiente, né? Cara. Tá bom o tanto que ele aparece. Não... Ele é a violência descarada, é tapa na cara e né, pôr um pedaço de carne na boca dela e tudo mais. Isso de falar que ele lutou na guerra, né? Os dois falam, ele participou da guerra e tal. Então Com orgulho, ele é um homem né? violento em todos os âmbitos, né? Ele é alcoólatra e tal. A cena do cachorro, que eu diga, né? Ele mata um cachorro arrastado por uma moto. Pois é. Agora, pegando o gancho do que a Ana estava falando, das performances, né? Uma coisa que, assim, foi me incomodando muito é essa ideia, né, desses papéis que eles assumem. E aí, saindo um pouco do Freud, puxando um pouco pro Jung, assim, eu vi muito no livro essa ideia de persona e sombra, sabe? A persona como essa espécie de máscara social, uma coisa meio superego, assim, que a gente se cola, né, ou constrói em volta de nós para caber nesse olhar do outro, né? Então, o tempo inteiro ali no livro, né, e acho que a parte inicial ali do marido fica claro na hora do restaurante, quando ele fica... É como se ele ficasse olhando nos olhos de cada uma das pessoas ali o que elas estão vendo nele e na esposa, né? Então, a mulher do meu chefe tá vendo isso aqui, tá vendo os seios dela à mostra, né? Meu chefe tá vendo isso, aquilo. Então ele fica buscando o tempo todo nesses outros, né? E aí às vezes até nos reflexos também, algo que defina ele, né? Que defina ele e a esposa. Que é uma ideia muito psicanalítica, assim, né? Da construção desde lá do bebezinho que pela primeira vez se vê no espelho e a partir disso entende que é um corpo, que é alguém. E se fica se vendo no olhar da mãe, né? E a partir disso se constrói enquanto sujeito. Isso é bem claro, assim, né? Eles ficam construindo essas personas do que eles queriam ser no olhar do outro. Né? Esse marido que quer ser esse profissional, quer ser promovido e não sei o quê. O artista, o cunhado, ele começa o capítulo dele numa cena ali de uma apresentação, né, de dança, e ele diz assim, né, que ele via ali a felicidade ali, né, a coisa dos aplausos, né, que os dançarinos estavam recebendo, e fica claro que ele queria estar naquele lugar deles, né? Ele queria ser o alvo dos aplausos, ser o alvo desse olhar, né? Ser o alvo dessa visão de um grande artista e tal, e ele é frustrado, né? Ele não consegue produzir, ele fica achando que os outros fizeram a ideia dele antes dele, né? Então ele tem toda essa frustração, e aí ele vai, né, tentando se colocar, e tem a ideia da câmera, né, de filmar o tempo inteiro. Então, quem vai ver aquilo, né? Como vão ver, o que vão ver? Mas eu acho que é interessante, assim, que quem me pegou talvez mais, assim, principalmente na primeira leitura, foi a irmã dela. Porque a irmã, ela construiu essa máscara, né, dessa esposa perfeita, uma profissional perfeita, filha perfeita, e ela tem uma melancolia, né, ela sofre ali também um estupro marital desse cunhado, né, que é marido dela, e no dia seguinte ela tá plácida, como se nada tivesse acontecido, ignora completamente aquele fato, e ela vai dizendo, né, o tanto que ela faz, o tanto que ela cuida do filho, o tanto que ela se mata na loja, e ela que põe, né, que cuida da casa, que banca a casa, ela é a pessoa que trabalha, que cuida do filho, que cuida da casa, que faz tudo, e o marido, né, que tenta ser artista ali e tal, e não, na verdade não produz nada, fica só pra lá e pra cá, fica só pensando na cunhada, né? E na terceira parte ela continua com isso, né? Tentando ali, de alguma maneira, convencer a irmã a voltar, né? A sair daquele estado e tal, e ainda sofrendo com o pai, com a mãe. Então ela mostra muito essa ideia, assim, né? De que ela construiu como se fosse esse personagem, e ela não pode sair daquilo. E aquilo, quanto mais o que o Jung fala, que quanto mais energia psíquica a gente põe na persona para manter ela, mais a gente cria sombras. Mas a gente cria coisas que estão ali fervilhando no inconsciente, que uma hora vão ou se transformar num sintoma, né? Ou vão causar uma doença, ou vão explodir ali de alguma maneira. E a Jung-Hye, por outro lado, assim, ela mostra que essas sombras dela, que ela foi acumulando enquanto ela ainda comia carne, enquanto ela talvez tentou ali na adolescência fazer um pouco o que era esperado, mas ela
por outro lado, ela chega um momento que ela fala, não, né? Agora eu vou ser eu mesma, eu vou ser essa pessoa que fala que não come carne e não explica, que faz o que tem vontade, que tira a roupa e tal, né? Então ela começa a desfazer, né? Ela é a pessoa dentro do livro, talvez a única, que não se submete tanto a essa pressão de manter essa imagem, né? De se manter alguma coisa pelo olhar do outro. Só que, por outro lado, ela tem dentro dela, ela narra, né? Tem dentro dela esses rostos, né? Ela tem dentro dela essas sombras dessas violências que ela foi, ao mesmo tempo, incorporando, porque parece que existe dentro dela um desejo de matar muita gente. Ela tá o tempo inteiro sonhando com isso, né? Os sonhos dela vão mostrando uma violência que existe dentro dela, que ela talvez gostaria de pôr para fora. Mas ela também reprime, porque ela não fala, ela é calma, ela é silenciosa, ela é mansa, né? Então ela cria uma outro tipo de dicotomia ali, luz e sombra, só que por um outro aspecto, né? Por uma repressão dessa própria violência que ela absorveu e que ela gostaria talvez de pôr para fora, mas não coloca, né? Ela sofreu e talvez quisesse devolver, mas ela, né, faz contra ela mesma, e aí ela não dorme, né? Ela não quer acessar isso o tempo todo, ela não quer entrar em contato com esse inconsciente que tá cheio de raiva ali, até o ponto que ela, a espécie de persona que ela cria, né, esse bloqueio, vai tirando até a vida, assim, né, a potência de vida, até ela querer se tornar um vegetal, né, uma árvore. Então ela precisa criar tanta casca, tanta camada, né, que ela vai, né, ela chega a ter ali uma coisa meio psicótica mesmo, né, alguns surtos e tal. E aí entra em outra questão familiar, né? Porque eles começam a ver ela não só como uma vegetariana, mas também como, né, alguém que perdeu o senso de realidade e tudo. Para conter a violência, ela vai anulando a vida, né? Ela vai se imobilizando. Então eu achei muito impactante, assim, essas tensões entre luz e sombra, entre persona, né, e sombra, entre o que o outro vê, né, e cada um desses personagens quer passar, essa necessidade, né, do olhar do outro o tempo todo. Isso é muito bom, muito bem feito no livro, assim, bem impactante mesmo. E não basta querer virar uma árvore, ela descobre que a árvore tá de cabeça para baixo. Assim, Sim. a hora do... Não, mas na verdade você acha que a copa é a cabeça da árvore, lá são os pés. Aí você fica, meu Deus, para onde essa mulher tá indo? É muito... Ela quer entrar dentro da terra. Ela quer entrar dentro da terra. É. E é interessante que ela fala no capítulo do meio, que é a do cunhado, ela conta pra ele que do momento que ele pintou as flores no corpo dela, ela parou de ter os sonhos. Então essa relação dela com o vegetal fica mais forte. Uhum. Eu não tinha percebido isso da primeira vez, então ela fica muito, muito apegada a isso, né? Que a única forma de não ser violento, ou de não sofrer violência, ou de não infligir violência é o vegetal. É estar enterrada. É estar enterrada. Estar com embaixo todos da os terra. sentidos que tem. É. Exato. Olhou para o seu traseiro contendo a respiração. Sobre as duas colinas macias havia duas covinhas, chamadas Sorriso de Anjo. De fato, a mancha do tamanho de um polegar estava mesmo estampada na parte de cima da nádega esquerda. Como ainda podia estar ali? Ele não conseguia compreender. Parecia uma mancha de machucado, levemente esverdeada. Mas se tratava mesmo da mancha mongólica, não havia dúvidas. Era algo que remetia a tempos remotos, anteriores à evolução ou ao processo de fotossíntese. Ele percebeu que, inesperadamente, aquilo não tinha nada de erótico. Estava mais para algo relativo ao vegetal. A Vegetariana, de Han Kang, editora Todavia, 2018, tradução de Tse-Chun Wu. Puxando esse gancho do estar enterrada, estar de cabeça para baixo, tudo isso que significa, tem uma última consideração rápida que eu queria fazer, que apareceu nessa última leitura e eu gostei bastante de ter achado uma linha interpretativa nesse último capítulo, que é um ponto que eu acho que mais ou menos vai se juntando, assim, acho que tem uma questão com o sono e os sonhos que a gente comentou, que de alguma forma se relacionam com a questão da maternidade ali, principalmente no capítulo da última irmã, e que vão dar num último lugar numa espécie de parábola do sonho de Chuang Tzu, e a borboleta
E antes da gente chegar lá, vou explicar, né? Então a gente tem esse primeiro capítulo que a gente falou bastante, marcado pelo sonho, por dormir, por essa relação com esse espaço onírico, de como o sonho, de alguma forma, ajuda a trabalhar essa sensação. A gente tem mais pra frente, a gente descobre que, assim como a Young-Ye, a irmã, a In-Hye, também estava sonhando, também passava por esses problemas, né? A gente tem ali um próprio momento em que a gente descobre que a irmã também sonha com esses duplos, também tem problemas com esses reflexos. Ela tem um sonho também ali bastante angustiante. Tem um momento, efetivamente, que ela vai tratar do suicídio dela lá como um ato de abandonar o filho, né? Então, até nisso que ela tá trabalhando na própria vida, a questão da mãe ali pra ela é muito forte, né? E, curiosamente, ela que também está sem dormir, só consegue dormir efetivamente na ambulância, depois de ligar pra vizinha, e no momento em que ela deixa de ter sob a responsabilidade e a preocupação dela o filho. Então, pela primeira vez em muito tempo, que ela não podia contar com o marido, não podia contar com a família, pela primeira vez em muito tempo, a vizinha fala, deixa que eu cuido do seu filho, que agora ele é uma preocupação minha. E aí, neste momento, unicamente, é o momento em que ela consegue dormir, que é o momento em que ela dorme na ambulância. E aí, eu acho que essa questão do sonho e do sono, ele tem muita importância, porque eu fiquei muito tentado a entender por que existia tanto a figura de alguns animais alados ali no livro, né? A gente tem muitos pássaros, também tem mariposa, borboleta e tal, e eu fiquei com isso na cabeça. E eu acho o fim do livro um fim muito enigmático, né? É um fim que você termina e fala, o que aconteceu? E nesse momento, eu tive uma chave interpretativa que foi um pouco por um caminho diferente, assim. Nos últimos parágrafos ali, e quem não leu não se preocupa, porque não é muito revelador também em relação ao que eu vou dizer sobre o desfecho dos acontecimentos. E, inclusive, sinto muito se você se interessar por esse livro e quiser ter uma conclusão efetiva. Não é bem isso. Mas ali nesse momento, a irmã tá com a Young-Hye na ambulância, e aí ela olha, talvez tudo isso seja um sonho. Nos sonhos tudo parece real, mas ao acordar descobrimos que não é assim. Por isso, quando a gente acordar, quem sabe? E aí ela olha ali para a ferocidade das árvores, como se ela estivesse procurando uma resposta, ou enfim, tentando visualizar a natureza desse mundo. E aí, quando eu vi essa questão de talvez seja tudo um sonho, e tava com essa questão da borboleta e do pássaro na cabeça, eu lembrei de uma espécie de parábola que tem um pensamento do Chuang Tzu, que é um 300 a 200 a.C. ali, 389 a 286 a.C. Vou ler duas traduções que eu achei aqui na internet, que acho que podem ser interessantes. Eu não sei se esse é um texto efetivamente original, mas que a ideia permanece nessas duas traduções e que vai dar pra entender, que é, abre aspas, uma vez sonhei que era uma borboleta flutuando feliz pelos ares, mas assim que despertei, percebi que meu corpo era humano, o mesmo de sempre, forte, compacto, de carne e osso, porém ainda totalmente tomado pelo prazer de voo e pela sensação da liberdade das asas, pensei assim, será que isso foi Chuang Tse sonhando que era uma borboleta, ou a borboleta sonhando que era Chuang Tse? E a outra tradução é, uma vez Chuang Tzu sonhou que ele era uma borboleta a voar e flautear por aí, feliz consigo mesmo e fazendo o que ele desejava. Ele não sabia que era Chuang Tzu. De repente, ele levantou-se e lá estava ele, o sólido e infalível Chuang Tzu. Mas ele não sabia se era Chuang Tzu que havia tido um sonho que era uma borboleta, ou era uma borboleta sonhando que era Chuang Tzu. Entre Chuang Tzu e uma borboleta deve haver alguma distinção. Isso é chamado a transformação das coisas. Então a gente tem ali uma ideia muito parecida em relação ao sonho das duas e em relação ao que está acontecendo ali. Será que Young-Hye é uma árvore? Ou será que a Young-Hye é uma mulher que sonha que é uma árvore? Ou uma árvore que sonha que é uma mulher? O que está acontecendo ali efetivamente, né? Acho que essa última interpretação que a irmã dá me parece que ecoa muito isso, né? Qual que é a natureza dessas coisas todas? O que são essas coisas? Qual que é a essência das coisas? O que a gente está tratando aqui? O que de fato é esta porcaria que a gente chama de existência? O que é isso? Não sei, Henri, não sei. Talvez sua irmã seja mesmo uma árvore, a gente não sabe. Eu acho que é isso que eu fiquei pensando muito no final, assim, porque primeira vez que eu terminei de ler, eu terminei e falei, tá, tem alguma coisa aqui nesse final que eu não peguei, eu não sei, realmente passou por mim. Eu sei que você fez alguma coisa aqui, eu senti o momento em que eu falei, beleza, ela fez alguma coisa aqui e eu não vi, eu não peguei. Eu sei que teve alguma macete e você me enganou. Eu não entendi o que aconteceu aqui. E eu falei, na hora que eu reler, eu vou pegar esse final, né? Que é um pouco de sensação que eu tenho, principalmente com o filme. A primeira vez que eu vi, sei lá, o Mulholland Drive, o
o Cidade dos Sonhos. Teve um momento... No momento em que chega no teatro, eu pausei o filme e falei, beleza, em algum momento ele fez alguma coisa. Eu perdi esse momento e eu caí direitinho na rede dele. Eu não sei o que aconteceu. Quando eu rever o filme, eu vou entender em que momento foi que ele passou a perna em mim e eu não percebi. Então foi isso com a Han-Kan. Na hora que eu cheguei no final, eu falei, beleza, em algum momento ela me passou a perna e eu não percebi quando foi. Entenderei da próxima vez. E acho que dessa releitura, a minha justificativa, meu consolo foi, de repente, visualizar essa interpretação do sonho. Acho que foi o meu caminho e eu gostei de ter essa experiência até agora. Um pouco antes, ela conta que o filhinho dela um dia acordou chorando, que teve um sonho triste, porque ele sonhou que a mamãe era um passarinho e voava. E isso, eu não tinha relacionado esse sonho a esse final, como o Arthur fez, eu acho que faz bastante sentido. Tem um momento que ela fala que nunca entendeu por que o marido gostava tanto de filmar asas. Então ele filmava pássaros voando, mesmo moscas sentadas na parede, e asas de avião, e ele estava sempre meio aficionado. E uma vez ela pergunta pra ele, mas por que tanta coisa alada, né? E ele fala assim, essas coisas me dão calma. E não fala mais nada porque aí é o momento que ela fala, ele era um cara muito calado. E ela fica, o que será que tem aí, né, nessa gente calada? O que essa gente calada esconde? Porque a irmã também era muito calada. E ela lembra de momentos da infância da Henriette que ela parava na porta de casa para ver o pôr do sol, ou essas coisas mais contemplativas, né? E ela fala que ela era uma criança contemplativa, né? Já era uma criança melancólica. E a própria irmã também, porém, a irmã, como ela mesma diz, ela foi pelo caminho do equilibrar os pratinhos para todo mundo ficar confortável. Que ela, em dado momento, chama de covardia, né? Eu optei pelo caminho da covardia, que era fazer isso. Então, tem um momento que ela fala que até como uma cidadã usando o metrô, ela era impecável. Que ela estava sempre pensando nos outros, como que ela ia não incomodar ali, como que ela ia fazer da melhor forma. E ela pensa muito nela e nos outros, né? Então, e a gente sabe que não existe muito isso, a pessoa pensar muito nela e nos outros. Ela pensa nos outros. Então, o marido, ela fala assim, ela sempre teve dúvida se amava e se era amada por ele, mas ele era um cara que precisava de cuidados e ela precisava cuidar. Então, do momento que eles se conheceram, que ele entra na loja dela procurando a loção pós-barba, ela percebe que ele tá cansado e tal, então ela já vê ali, né, aquele homem que precisa ser cuidado de certa forma, e que ele é um inútil para a vida prática, como muitos são, né, a vida prática ela não é fácil também de lidar, e ela não, ela veio do interior muito pequena, muito jovem, aliás, não pequena, mas ela já tinha 19 anos e ela teve que se virar. E ela constrói, ela tem o próprio negócio, ela constrói uma vida confortável, que ela fala, uma vida confortável financeiramente, e ela leva a vida nas costas, assim. Então, a isso ela agrega o marido, a isso ela agrega um filho, a isso ela agrega a irmã lá na frente. E ela se cobra muito de ter internado a irmã, e tem momentos que ela fica se lembrando, assim, né? Não, você não, é um fardo que você não consegue carregar, você precisa deixar ela aqui no hospital, porque você não consegue carregar isso, mas ela tenta, ela chega a levar a irmã pra casa. A hora que a irmã tem que ser entubada pra comer, ela fica muito entristecida e ela quer acompanhar aquele procedimento e os médicos não querem que ela acompanhe e vira a cena terrível também. E então ela tá sempre ali com os pés muito no chão e o marido tá sempre nessa sua fixação por asas, né? Então, talvez as duas sejam árvores, né? Porque a irmã tem isso, assim. E nisso daí, em relação a essa interpretação do sonho, tem uma parte muito legal que o filho acorda, né? E fala, mãe, mas eu sonhei que era um passarinho mamãe. E aí ela fala, não, foi só um sonho. E depois ela fala, tinha sido mesmo um sonho? Era mera coincidência. E é muito legal que eu tava brincando, né, dessa ideia de que a rejeição da violência é só com essa virada árvore e se enterrar. Porque, de fato, grande parte do dilema da terceira parte é uma resposta que a gente não consegue responder, né? Porque ela fala, se você não comer, você vai morrer. E ela fala, tá, e daí? Por que eu não posso morrer? Por que eu não posso morrer? E ninguém consegue responder essa pergunta. Por que ela não pode morrer? Ninguém sabe, você só não pode. Vamos controlar, inclusive, seu desejo. Não pode, você não vai morrer. Mesmo que a gente tenha que enfiar uma sonda no seu estômago, mesmo que você não vai ficar embaixo da terra. E é uma dúvida de todo mundo, né? Porque, assim, ela queria deixar de ter os pesadelos,
ou ela queria se livrar dessa violência, ou como disse o Jorge, né? Ela queria infligir essa violência em alguém? Ela queria morrer mesmo? Ela queria deixar de existir? São momentos pelos quais acho que todos os personagens... Acho que o Jorge mandou no grupo, inclusive, uma coisa quando ele começou a reler, né? Que ela falou, ela é um agente de estranhamento, porque todos olham pra ela e ninguém reconhece ela como um processo de não reconhecer a si mesmo, né? Ela é um agente de estranhamento do cotidiano. Eles olham pra ela e falam, sei lá, que porra tá acontecendo, o que eu tô vivendo, não sei mais. O que é isso? Os pais não sabem, a irmã não sabe, o cunhado fica muito... O cunhado ainda é o único que fica encantado, né? Porque ele sabe que ela tem essa mancha mongólica, que é aquela mancha que os nenéns nascem, né? Com o bumbum roxo, assim, ou verde, esverdeado, que não tem pé nem porquê. Aquilo, você nasce com aquilo, é igual aquele pelinho que o bebê nasce também, e depois você perde e passou. E a do filho, o menino já é grande, já tem uns 2 anos, 3 anos, e ele falou, mas essa mancha não vai sumir? E aí, já tinha acontecido a irmã já tinha parado de comer carne, já tinha rolado a cena da tentativa de suicídio, e a irmã fala assim, muito casualmente, né, não, mas a Yoon-hye teve essa mancha até os 20 anos, ela deve ter ainda. E aí, aperta algum botão na cabeça dele, porque ele não consegue mais esquecer daquilo. E ele fica relacionando isso muito ao ancestral, né, esse vegetal, porque é uma mancha, mas é uma mancha cor de planta, então ela é esverdeada, ela é arroxeada, é em formato de folha, porque uma mancha sem forma definida, e ele fica muito... E entra naquela neurose que ele tem, e né? ele que já estava em crise com a criação dele, né? Que tava meses sem produzir, que tava porque ali... todo mundo estava fazendo o que ele queria, menos ele. Exato. Então, saiu uma peça de teatro, era a minha ideia. Aí sai um espetáculo de dança, era a minha ideia. Todo mundo tá dando a ideia dele. Exato. E ele é muito frustrado. E aí aí ela também foi um fator, né, de doideira. De doido. E aí ele embarca também. E a irmã lembra do momento que ela tem que chamar a ambulância para os dois, que a Yoon-hye acaba internada, o marido pula da sacada. E o bombeiro que segura ele, né? E ela fala, ele pulou com toda a certeza do mundo que ele ia voar, ele abre os braços. Parecia que ele ia sair voando da sacada mesmo. Então ele se jogou assim, na vera. E aí o bombeiro, puxa de volta. E aí depois disso ele some. Ele é processado, imagino que por ela ou pelo Estado, não sei. E aí ele se livra da cadeia, ele não vai pro hospital psiquiátrico, ele vai pra prisão e depois ele some. Ele tenta contato com ela algumas vezes, ela não atende. Mas pra ele, pra todos, não é só pra ele, a Yoon-hye é um fator de estranhamento, assim, ninguém se reconhece. Esse desconforto que ela traz deixa todo mundo sem se reconhecer, porque todo mundo se acha muito bom. O marido dela fala que ele é um cara exemplar. E de repente ele não é mais um cara exemplar. O casamento que a irmã tinha também era parte daquela vida perfeita que ela construiu pra si mesma, em contraponto à infância terrível que ela teve. E aí ninguém mais é a mesma pessoa depois daquilo. E ela fala até do filho, né? Ele tinha 4 anos quando tudo isso aconteceu. Agora ele tem 6. Ele é outra criança. Uma criança nessa idade é uma outra criança, é uma outra pessoa. Já não é cada 6 meses é uma pessoa diferente ali. Então ela é um fator de estranhamento e ela é um fator de mudança de todas aquelas pessoas. Os pais dela simplesmente param de falar com as filhas. Eles cortam a convivência com elas porque eles não sabem lidar com aquilo. E tá bom. Era capaz até deles continuarem convivendo com o ex-marido da Yoon-hye e não conviver com as próprias filhas. Porque tudo é muito incerto. Você já não tem certeza de quem você é, de quem é aquela pessoa, de que realidade é essa, que mundo é isso, o que é isso que tá acontecendo? E todo mundo fica perdido. Eu queria puxar esse gancho aí do que vocês estão falando, né? De será que somos árvores sonhando que somos humanos, né? E tal. E essas coisas, nessas dualidades que esse livro coloca, assim, e até a gente pode pensar que a própria Yoon-hye, ela não tem voz no livro, né? Ela não tem uma voz narrativa, né? Não tem um capítulo para ela. E a gente pode até pensar que, né, aí se aproximando um pouco, né, de uma ideia de antropoceno, que eu vi algumas críticas dizendo que esse era um livro que podia ser considerado uma narrativa do antropoceno, né? Que é esse momento, esse tempo em que os seres humanos mudaram a dinâmica do planeta, tá? Influenciaram na crise climática e etc., que é algo já puxando um pouquinho até para o nosso próximo episódio, né? Mas ela poderia ser pensada quase como um não humano, né? Como um ser em devir planta ali. E por isso ela não pode ter voz, porque seria uma antropomorfização, né, de um ser que não é humano. E
talvez por não ser humana, ela cause tanto estranhamento na medida em que, quando se busca esse olhar, né, que né, a gente tenta reconhecer no outro aquilo que nós somos ou gostaríamos de ser, e quando não volta, né, esse olhar afirmando essas coisas, a gente se estranha, né, a gente se incomoda. Então ela está o tempo todo não devolvendo esses olhares, justamente porque ela não é como eles, né? Talvez ela já seja ali um ser em outro devir, né? E aí outra coisa que também relaciona esse livro com as questões ambientais, né? E com um pensamento que tem sido mais frequente atualmente, é um pouco essa relação que existe entre a violência contra os animais não humanos, né? Própria ideia de carnismo, que alguns autores falam, com a violência também contra mulheres ou contra pessoas minoritárias, né, indígenas, por exemplo. Então, a própria violência sexual também, né, pode ter essa relação. É uma violência que pode ser, de alguma forma, colocada, sim, equivalente. Porque o que alguns autores dizem, assim, né, que, bom, essa ideia patriarcal, né, essa ideia, né, do machismo, né, do homem branco, hétero, europeu, não sei, como o símbolo da humanidade, é uma ideia que vem ali já de muito tempo, especialmente desenvolvida durante a modernidade, desde o século XV, etc. E que foi, aos poucos, também separando o que seria este humano superior, supostamente, da natureza. E a natureza estando separada do que seria algo humano, ela poderia ser explorada, destruída, transformada em recursos, morta, né? Porque existe uma objetificação, né, de tudo que seria não humano. Só que, como muitos autores falam, e aí um livro interessante para ler sobre isso é o da Carolyn Merchant, A Morte da Natureza. Dentro do que seria natureza, também estariam as mulheres, né? Não à toa elas eram queimadas como bruxas, né? Estariam também todos os que não são homens brancos, héteros, europeus, não sei o quê, né? Então também todos os indígenas, os pobres, né? Também as pessoas que não eram supostamente produtivas, pessoas de estrangeiros, de outros países, né? De vários lugares. E aí essa grande massa de gente e de animais não humanos poderia ser exterminada ou poderia ser encarada como algo ali, uma mercadoria, um objeto, um tipo de categoria que pode sofrer violências que são, de certa forma, autorizadas, né? Então, isso fica bastante claro ali no marido, né, no cunhado. Para eles, é como se fosse autorizado pensar na mulher como alguém que ele vai ali, eu tô com tesão, eu vou lá, né, hoje, mesmo ela não querendo, e faço um estupro, né, na minha própria esposa ali, pensando na outra, objetificando as duas ao mesmo tempo, né? Então, e aí a ideia de comer carne, né, de matar animais em massa, de transformar, né, o que algumas pessoas falam assim, né, bom, quando você vai comprar carne no mercado, não tá ali o animal, tá ali uma bandejinha com um negócio que é quase outra coisa. Ele tem uma descaracterização, né? Então você descaracteriza algo, ele deixa de ser ali vida, né? Perde suas propriedades e se transforma em mercadoria, né? Então isso também mostra no livro, né? É o pedacinho disso, é isso, aquilo, né? E ela, nos sonhos dela, ela faz o contrário, né? Ela traz de volta que aquilo que eles estão fazendo churrasco em frente ao parque são os animais que ela viu pendurados antes, sangrando. Ela traz de volta, né? Ela reaproxima mercadoria de vida, né? Da vida real, assim, digamos, né? Da vida ali corporal. Então ela desfaz um pouco essa separação entre cultura e natureza, nela mesma, ela, né, tentando se transformar em árvore também. Então é um tipo de narrativa que dialoga, né, com essas separações e esses dualismos que justamente provocam essas violências, a partir do momento que a gente, né, tem o que pode ser violentado e o que não pode. Tem aquele que tem que ser servido e aquele que serve, né? Tem aquele que existe para morrer, os animais não humanos ali, e até existe uma lógica sexual também, né, um boi que serve para reproduzir, para fazer mais boi, também ele é violentado sexualmente, né? Então
É um livro que dialoga também com essas questões, assim, né? Então pode ser também considerado um livro do antropoceno, um livro que fala da crise ecológica e de todos os paradigmas que a gente tem questionado ultimamente. Eu quero pegar esse gancho rapidinho dessa sua fala, que eu achei espetacular, para indicar um podcast que eu ouvi na época que eu li a primeira vez, que é o Lá Fora, e é o jornalista André Gomes conversando com duas psicanalistas, a Vanessa Correia e a Marielle Kellerman, sobre esse livro, e o título é Repensando a Masculinidade a partir da vegetariana. E aí elas fazem uma discussão muito interessante, pegando esse ponto do que você falou, porque não tem como você dissociar isso do masculino, né? Da performance masculina. Sim. De dominação, do que é estuprável, do que não é estuprável, do que é amável, do que não é amável, do que é respeitável, do que não é respeitável. Então eles fazem uma discussão muito boa, vale muito, muito a pena ouvir. E tem uma coisa que uma delas falou que não saiu mais da minha cabeça, que ela conta, né? Ela fala que ela é uma mulher separada e que ela é muito amiga do ex-marido dela. O ex-marido dela é um cara muito ótimo, assim, é uma pessoa que ela quer por perto e que eles tiveram um ótimo casamento, mas um dos motivos pelos quais eles se separaram é que ela não suportava mais churrasco no final de semana. E ela fala que essa performance masculina em volta do churrasco, e ela falou, eu como carne, mas aquilo é tão performático e aquilo foi tomando um espaço tão grande na nossa vida que eu não suportava mais churrasco no final de semana. Porque parece que você só sociabiliza a partir disso. É a carne sangrando, é a carne no espeto, é a música alta, sabe, essa performance de caça com aquele monte de gente. É quase um ritual de sacrifício. É um ritual de sacrifício de pessoas que, se você soltar na floresta, morrem envenenadas com uma raiz. Porque esses somos nós. A gente vai morrer na primeira fruta, mas a gente quer essa performance, a performance ritualística, a carne, e ela falou isso e era uma coisa sobre a qual eu nunca tinha pensado, mas que eu acho que faz muito sentido, desse tipo de performance que a gente procura, ou que, falando de nós mulheres, a gente é colocada nessas dinâmicas de relacionamento. E aí é uma discussão muito boa por esse lado, né? Eles levam essa discussão para esse repensar do masculino. O que é o masculino? O que o masculino se estranha, né, quando chega nesse ponto. Então, o podcast chama Lá Fora. E é desse ano esse episódio. Acho que a gente fica por aqui. Voltamos daqui a 15 dias para mais uma leitura estranha. E como vocês já perceberam da fala do George, aos que estavam atentos, o próximo episódio vai ser Aniquilação, um livro do Jeff Vandermeer, um livro que eu gosto bastante, que o George também, e que eu estou torcendo para a Ana Raíssa gostar também. Aham! Estou ansioso. Como vocês viram, então, a gente vai falar um pouco sobre o fato da natureza estranha. Eu esqueci de comentar no começo, mas eu imagino o motivo pelo qual a gente chamou de A Sociedade é Estranha. Acho que ficou claro. Espero que vocês tenham identificado o porquê, que tudo isso é muito esquisito. A gente fica por aqui. A gente espera vocês na próxima quinzena. Lembrem-se, apoiem-se. Se vocês gostam dessa temporada, a gente precisa bater a meta para fazer a segunda temporada. Temos possibilidades, livros, temos até quadrinhos para o ano que vem. Então, por favor, consultem o seu coração. Vocês podem compartilhar esse episódio onde vocês ouviram, curtir, seguir cada uma das redes sociais aqui de um de nós três, mas você encontra tudo isso, todos os episódios, todas as metas, em que ponto estamos, no nosso Apoia. Então é apoia.se/leitura estranha. Lá vocês têm todas as informações. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio com mais uma Leitura Estranha.